que outras vezes, volto a dizer novamente, eu não tenho uma mensagem para você, porque eu não sou mensageiro. Você sabe a diferença entre o mensageiro e o profeta? O mensageiro é aquele que não tem compromisso nem responsabilidade nenhuma com a mensagem. Ele simplesmente é o portador da notícia, seja ela boa, seja ela ruim, transmite e vai embora. O problema é que quem recebeu a notícia, o que ele vai fazer com ela? Eu tenho para você hoje visão e revelação que Deus me deu. E eu quero compartilhar contigo nessa noite aquilo que Deus ministrou ao meu espírito. Tem mais ou menos uns 40 dias que essa palavra é da fé dentro de mim. Desde ontem eu estou tentando colocá-la numa sequência lógica para poder ser eficaz na administração, porque eu tenho menos de meia hora para isso. Coisa que eu já tenho anos. E nos últimos 40 dias Deus tem falado muito comigo. Então é impossível transmitir tudo para você que está aqui dentro de mim em meia hora. Mas eu quero ser bastante sucinto e objetivo. O pastor comentou comigo que hoje, esse mês, estamos falando de construindo sobre a rocha. E nós vamos falar disso. Muito se fala em construir sobre a rocha. Mas o que é construir sobre a rocha? Como se dá isso na prática? É isso que nós vamos ver. E Jesus Cristo falou a diferença de quem constrói sobre a rocha e de quem constrói sobre a areia. E há um paralelo entre Ezequiel 47, que fala das águas profundas, a água rasa que vai se aprofundando, e construir sobre a areia e sobre a rocha. Essas duas palavras estão, de certa forma, ligadas e nós vamos falar sobre elas hoje. Mas para começar, eu quero ler um texto que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Se alguém puder projetar para mim, vai ser bom, porque é muito verso para hoje, para nós iniciarmos a ministração. Opa! Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Algumas traduções, deixa essa mesmo para você. Tem outras traduções que assim, em tudo dai graças. E às vezes a gente quer dar graças por tudo. Tem coisas que acontecem na minha vida que não tem como eu dar graças. Não tem. Eu não posso dar graças por certas coisas que acontecem na minha vida. Então não é dar graças por tudo. É em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, qual que é o motivo da minha gratidão? Qual que é a razão da minha gratidão? Por que eu sou grato? Por que eu dou graças? Então tem coisas que acontecem que eu não tenho motivo nenhum para dar graça. Mas existe alguém a quem eu sou grato. Por que eu sou grato? E para contrapor essa palavra, primeiro eu vou dar um nó. E não vou explicar, só vou apertar depois. Salmo 136, no verso 1 ao 5. Porque às vezes a gente dá um nó depois desata. Eu vou dar um nó e depois eu vou apertar ele. Eu quero que você saia daqui com algumas respostas e um montão de perguntas. Porque as perguntas movem o mundo e movem o reino de Deus. Diante de Deus, eu digo para você, eu tenho muitas perguntas. Muitas perguntas. E Deus, na sua infinita bondade, tem me respondido muitas delas. E muitas outras ele não me respondeu ainda porque eu não estou pronto. Essa é a grande verdade. Salmos 136, verso 1 até o 5. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que fez grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, e o seu amor dura para sempre. Acho que são 20 e poucos versos. E depois ele vai dizer, ele fez os luminares, porque o seu amor dura para sempre, o sol para governar o dia, porque o seu amor dura para sempre, a lua para governar a noite, que dura para sempre,
dizer, ele abriu o mar vermelho para o seu amor dure para sempre, ele afogou os egípcios no mar vermelho para o seu amor dure para sempre. O que eu aprendo com isso? O salmista ele estava enfatizando um dos atributos de Deus pelo qual ele era grato. Ele falou, Deus ele é o Criador, mas eu sou grato a ele porque o amor dele dure para sempre. Deus abriu o mar vermelho, mas a minha gratidão é porque o seu amor dure para sempre. Ele fez grandes maravilhas, mas o importante mesmo é que o seu amor dure para sempre. Então, um dos motivos da nossa gratidão, uma das coisas que me leva a dar graças em todas as circunstâncias é porque o amor dele dure para sempre. Outra coisa, Lamentações, capítulo 3, verso 22 ao 24. Graças ao grande amor do Senhor, e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. 23. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Então ali ele está dizendo, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, de uma certa forma. Ele está dizendo, ela se renova a cada manhã. E a sua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Obrigado, Senhor. Então, um motivo para você ser grato a Deus é porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E as misericórdias deles é a causa de não sermos consumidos. Então, fazendo um paralelo, dê graças em todas as circunstâncias. Por que eu devo dar graças a Deus? Porque o seu amor dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade dura para sempre. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Como eu disse para vocês, eu tenho pouco tempo. Então, algumas coisas eu vou entrar em verso 13. Perdão aí, a dicção não dá aquela coisa. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Como é que a maioria das pessoas lê esse versículo? Elas leem assim: ainda que eu seja infiel dos dízimos, das ofertas, ele sempre abre a porta para mim. Ainda que muitas vezes eu não consiga viver em santidade, às vezes eu perco, não faço a vontade de Deus, mas Deus sempre vai fazer a vontade dele para mim. Ainda que eu não faça o melhor, Deus sempre vai fazer o melhor para mim. Isso é a expectativa. Quer saber qual que é a realidade? A realidade é assim, ó. Se somos mutáveis, ele permanece imutável, pois não pode negar-se a si mesmo. Fiel é aquele que não muda. Aí ele está dizendo, se somos infiéis, se eu mudo, Deus não muda. Como assim? Eu posso mudar para melhor, se acontecer, glória a Deus. Mas pode acontecer de eu mudar para pior. É uma possibilidade. Nada é tão ruim, não posso piorar. Só Deus é bom bastante, não tem como melhorar. Agora eu pergunto para você: há alguma possibilidade de Deus tornar-se melhor do que Ele é? Não tem? Sem chance nenhuma, zero. Porque Ele é a plenitude da excelência e da magnificência. Então não há a menor possibilidade dele tornar-se melhor do que Ele é. Eu posso melhorar um pouco, pelo menos. E eu pergunto, há a mínima possibilidade de Deus deteriorar-se? Há alguma chance? Por isso que ele é fiel. Quer um motivo para dar graças em todo tempo? O amor dele dura para sempre. A misericórdia dele se renova a cada tempo. Ele é fiel. E não para por aí. Tem mais coisas, só não tenho tempo. Mas eu quero ser breve, eu quero dizer para você uma coisa. Deus possui atributos
atributos de divindade, atributos de caráter e atributos dos seus atos poderosos. Quais são os atributos da divindade de Deus? Onipresença, onisciência e onipotência, eternidade e vida. Ninguém é digno do meu louvor, da minha adoração, do meu culto, da minha gratidão, se ele não, da minha reverência, se ele não possuir onipresença, onisciência, onipotência, eternidade e vida. Porque ele é a vida. Ele não é apenas fôlego de vida. Eu tenho fôlego de vida, mas eu também tenho vida. Porque Cristo é a vida. Essa vida é a vida dele. Então, quer um motivo para ser grato a Deus? Porque ele é Deus. Ele não tem outro. Ele é único. Não existe outro igual, parecido. Só ele é Deus. Só ele possui esses atributos de divindade: onipresença, onipotência, onisciência, eternidade e vida. Ele é a vida. Os atributos do caráter de Deus, como eu falei alguns no começo: amor, misericórdia, fidelidade, dignidade, bondade, justiça, verdade, santidade e mais uma maneira Deus. E os atributos, os atos poderosos de Deus: ele ressuscita, ele cura, ele liberta, ele livra, ele transforma, ele faz um monte de coisa, ele faz milagres. Mas eu pergunto: a tua fé está firmada no quê? Na rocha ou na areia? O teu caminho, a tua adoração baseia-se no quê? Ela está estabelecida na rocha ou na areia? Você está navegando em águas rasas ou em águas profundas? Então, sempre quando eu ouço, quando eu ouvi alguém falar: você tem que edificar a sua casa sobre a rocha, eu falo: tá, e na prática, o que é isso? Você nunca perguntou? Eu perguntei. Você tem que entrar, você tem que mergulhar, andar e navegar em águas profundas. Tá, mas o que é isso? Na prática. E Deus, ao longo do tempo, e nesses últimos 7 dias, 10 dias, me falou muito sobre isso. Então quer dizer que há um paralelo entre Ezequiel 47, que fala das águas profundas. Põe para mim, Ezequiel 47, do 1 ao 5. Eu vou dar o nó depois, mas a terra. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi águas saindo debaixo da soleira do templo indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Depois, ele então me levou para fora pela porta do norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pelas águas que batiam no tornozelos. Verso 3. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água e chegava aos joelhos. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Essa lição é legal. Mediu mais 500, mas agora era 1000 que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era 1000 que não se podia atravessar andando. Águas rasas foi aprofundando. O águas foi submergindo, foi tomando, foi envolvendo, foi e tornou-se grande. Aí vem Jesus Cristo lá e depois em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Águas rasas assemelham-se com areia. Águas profundas é rocha. Se você não me apedrejar depois dessa palavra, vai ser beleza. Mediu mais. Mateus capítulo 7, verso 4 a 20.
Mateus 7, versos 24 a 27. Se você pudesse imaginar como é que está aqui dentro de mim. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Verso. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Amém. Oh, Jesus. Agora, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 9. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Não quero ficar com aquela parte de que é a chave. Mas ele disse: minha graça é suficiente a você. Algumas traduções dizem: a minha graça te basta. E eu perguntei para Deus, isso há muito tempo atrás, há anos atrás, o que quer dizer isso? A minha graça te basta. Vamos lá. Paulo estava triste, porque ele carregava um espinho na carne. Eu não sei o que é. Alguém alega que era alguma enfermidade? Pode ter sido. Eu não sei. Ele fala que era um espinho. Era algo que incomodava, algo que tirava o sossego dele. Mas só que ele mesmo fala que foi dado para que ele não se exaltasse. Mas mesmo assim ele estava inconformado e pedindo para que Deus tirasse aquilo dele. E ele orou 3 vezes insistentemente, até que Deus falou: a minha graça te basta. Eu falei: o que quer dizer isso? O que é isso? A minha graça te basta. Veja, lá no Éden, quando o pecado entrou, não foi só o relacionamento que se rompeu, porque posteriormente Deus continuou relacionando-se com o homem, só que agora tinha um intermediário. A vida que havia no homem foi perdida. Porque antes do pecado o homem tinha vida, e o próprio Deus falou: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque se comer, certamente morrerá. Então, aquele que é a vida habitava no homem, e ele tinha vida, mais do que fôlego, ele tinha vida. Mas quando o pecado entrou, a vida foi arrancada. Ele perdeu a vida no espírito. Tinha vida no corpo e vida na alma, mas o espírito estava morto. Então nós vemos que em Jesus, por causa do seu amor, por causa da sua fidelidade, por causa da sua misericórdia, por causa da sua justiça, por causa da sua graça, por causa da sua benignidade, em Cristo Ele nos deu vida novamente. Glória a Deus. Quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, ele andava em trevas. Ele andava em trevas e morto. Mas quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele passou a andar na luz e ter vida. Mas o tempo foi passando, ele foi se esquecendo, foi menosprezando
a vida que ele recebeu, o próprio Deus habitando nele, o Espírito que habitava nele, e mais ainda, Deus revelou a ele coisa que não revelou a ninguém. Ele foi levado ao céu, ao terceiro céu, viu e ouviu coisas que não tem nem palavras para dizer, e homem nenhum é capaz de receber esse negócio e não ficar doido. Então nem vou falar muito. Só que ele estava incomodado com isso na cara. Aí Deus fala: Paulo, a vida que há em ti, cuja ela você não tinha, a luz que você desfruta, é o suficiente para você. Foi depois daí que ele lançou aquela palavra, e ele disse assim: o meu viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas antes disso, ele estava preocupado com isso na cara. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite é o seguinte: em quem está baseado a tua fé? Onde está edificada a tua fé? Por onde você tem navegado? Em águas rasas ou em águas profundas? Eu ouço louvores, e eu às vezes eu falo: esse aí está nos arpejos. Você sabe? Aí eu ouço uns, pô, esse aí está no gigante. Eu ouço outros, esse aí está chegando na cintura. Aí vai ter outros, meu amigo, vai não dá. Aí água profunda. Aqueles louvores rasos. Ele abriu o mar e ele fez isso também. Mas quando Deus diz: só tu és santo. Só tu és santo. Oh, Espírito Santo, nos leva a águas profundas. Quando eu escuto alguém dizer assim: ó, entenda uma coisa, não é errado, só é raso. Então tem muitas coisas que a gente faz, não é errado, só é raso. Quando eu digo assim: Senhor, obrigado pela saúde que eu tenho, não é errado, só é raso. Não é errado, só é areia. Porque hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. E quando eu não tiver? Um culto igual esse, de repente alguém até falou: Senhor, obrigado pela saúde que eu tenho, mas alguém do teu lado não está com essa saúde não. Aí eu perguntei o que ele disse: Senhor, obrigado por que eu estou vivo. Nem quando dá mais, porque vai piorar. Aí você vai ter que aprender. Não é errado. Mas se a tua casa está alicerçada nisso, nos feitos poderosos de Deus, é areia. É areia. Se a tua adoração está baseada nos atos poderosos de Deus, é areia, é água rasa. E eu vou dizer para você por quê. Olha, se eu fosse falar de jeito dentro de mim, antes da terra eu não saía daqui. Sabe o que aconteceu com Lázaro, irmão de Marta e Maria, que Jesus Cristo ressuscitou? Sabe o que aconteceu com o filho da viúva que morava em Naim? Sabe o que aconteceu com a filha do Jairo, daquele Jesus Cristo ressuscitou também? Depois eles morreram. Só isso. É areia. Sabe as pessoas a quem Jesus Cristo curou? Muitas delas depois adquiriram outra enfermidade e
também. Só pior. Tem hora que sabe como que eu me sinto? Eu me sinto numa praia. E o pessoal construindo castelinhos de areia. E eu chegando derrubando tudo. Fala, Jesus, por que isso? Mas eu me lembro, assim que eu me converti e comecei a dirigir grupo e pregar, algumas pessoas se levantaram e falaram, Deus te chamou para consertar redes. Na época eu não entendia o que isso significava. E hoje eu estou como se tivesse naquela época. Mas não estamos aí. Entendeu? Era só para medir a velocidade do meu raciocínio. Se você entendeu a piada, então você está me acompanhando. Se você não entendeu a piada, vai ter uns 40 não. Entenda essa piada e você vai entender a mensagem. Então tem horas que nós estamos andando no raso, brincando igual criança. Criança brinca no raso, né? Até os papás não vai lembrar que lá é fundo. As crianças de fé que brinca ali no raso, de chupaca, e rola na água e na areia. E é alegria, mas é criança. Acontece que eu não sou criança, tu não é criança. Eu não fui chamado para viver no raso. Enquanto somos crianças, Deus está tudo bem. Aí é o melhor lugar para tu ficar. Mas daí fala, agora se tu vai grande, vamos mais para dentro? Vamos 500 metros para dentro? E tu vai. Vamos mais 500 metros para dentro? E tu vai. Vamos mais 500 metros para dentro? E tu vai. Ou então ele fala, pá, chega, né? Vamos construir algo sólido. Agora, o que é que não muda nunca? Caráter de Deus. Agora, se a minha adoração ela se baseia no caráter de Deus, ele é imutável. Ele é fiel. O amor dele dura para sempre. Ele faz. Os atos poderosos de Deus são dignos do meu louvor. Mas a minha adoração, o caráter de Deus é a causa da minha adoração. Nós já louvamos a Deus, cantamos, oramos, beleza. Daqui a pouco o culto acaba, porque culto é assim. Eu não vim aqui para adorar. Alguém aqui veio para adorar? Diga amém. Eu não vim. Eu sou adorador. Não precisa estar. Eu sou adorador. Eu vim aqui para cultuar. O culto começa a dizer, vamos acabar daqui a pouco, não sei que hora. Então o culto tem começo e fim, adoração. Eu sou o adorador. Domingo eu sou o adorador quando eu tenho a minha casa edificada sobre a rocha. Agora, se eu tenho a minha casa edificada na areia, eu começo. Aí você começa, Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Não sei o que. Faz igual, nu eu saí do vento da minha mãe. E nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. É disso que eu estou falando. Então esse mês nós estamos falando de construindo sobre a rocha. Eu sei que você já ouviu bastante, eu já ouvi bastante, mas eu ouço. Eu não sei andar no lado. Eu sempre pergunto para Deus, eu quero saber desse negócio. Tem coisa que já tem 10, 15, 20 anos. Mas aí, na hora que Deus falar agora, já pode ouvir os erros. Eu não sei se você está preparado para isso. Mas era para cá. Porque esse texto ditou exatamente para isso. Para você ter uma ideia, em menos de um segundo, o Espírito Santo de Deus me fez entender o que é deserto, o que é vale, o que é opressão do inimigo na terra prometida e o que é cativeiro. Tem muito crente dizendo assim, eu estou no deserto.
deserto? Não, eu estou passando por umas lutas, eu estou passando por umas provas, estou passando por... Eu vou dizer para você o que é deserto. Deserto é aquele momento em que sai do Egito, entre a saída do Egito e a entrada na terra prometida. Deserto é para novo convertido. Crente velho não é deserto, porque esse velho morre. Deserto não mata crente. Bom, deserto não foi feito para matar crente, mas tem crente que morreu no deserto. Tanto é que quando saiu do Egito, milhões deles morreram no deserto. E o deserto não foi feito para matar. Então, vamos ver em que fase nós estamos. Às vezes eu falo, eu estou no deserto. Não. Às vezes não. Eu vou dizer para você o que é deserto. Deserto é quando você sai do Egito, está a caminho da terra prometida, mas não entrou nela ainda. É aquele período de libertação. É aquele período onde você tem que se rasgar. É aquele período onde você tem que retratar-se. É aquele período onde você tem que firmar a tua fé e muitas das vezes confessar e admitir pecado. Alguns exemplos. Tem pessoas que saíram do Egito. Vamos falar com eles dos reis. Eles saíram do Egito, eles estavam trazendo a cultura do Egito, os costumes do Egito, a idolatria do Egito, os deuses do Egito. Mas no deserto eles tinham que dar frente. No deserto eles tinham que se aliançar com Deus, se comprometer com Deus, com o projeto de Deus, com o propósito de Deus, para poder chegar na terra prometida. Mas no deserto morreu muita gente. Deserto nos dias de hoje. Você sabia que tem gente que encontrou-se com Jesus Cristo e tem mandado de prisão contra ele? Você sabia que tem gente que encontrou-se com Jesus Cristo e está foragido, fugiu da penitenciária? Você sabia que tem gente que encontrou-se a Jesus Cristo e tem uma outra família em outra cidade que tem até filho? Só pior. Agora eu pergunto, você está no deserto? Você sabia que tem gente que encontra-se com Jesus Cristo e depois tem que devolver o roubado? Eu passei por esse deserto. E Deus ministrou isso no meu espírito em questão de um segundo. Sabe por quê? Porque tudo isso estava em nuvem. O Espírito Santo ele só fez uma desfragmentação de disco. O pessoal que mexe com o computador sabe que é a desfragmentação de disco. Quando você vai explicar, como você vai apoiar? Quando você lá no seu computador baixa algum arquivo, ele vai arquivando em sequência. Arquivo menor, maior, menor, maior, menor, menor. Aí quando por acaso você desinstala, você deleta algum arquivo, exclui algum arquivo, aquela janela está aberta. Só que é uma janela pequena. Aí você exclui outro arquivo, ele é outra janela, ela fica aberta. Várias janelas. Daí você, por acaso, baixa um arquivo e pede para arquivar, o que ele vai fazer? Vai preencher essa janela. Só que o arquivo não cabe nessa janelinha, vai colocar um pedaço. Mas tem outra janelinha ali, um arquivo que você excluiu, ele põe outro pedaço ali. Aí tem outro arquivo lá na frente, ele vai fragmentando o teu arquivo, assim, vários. Por isso que o computador fica lento, porque você tem que desfragmentar. Porque ele vai caçar as janelas e vai ajustar, e vai tirar um daqui, colocar para lá, vai juntar o outro, que é questão de fragmentar, para dar uma velocidade. Então é isso. Então, essas revelações estavam, eu falo em nuvem, porque tudo isso está acima de mim. E conforme Deus vai desfragmentando, ela vai descendo, e caindo dentro. E às vezes ele faz isso em um segundo. Lá. Então você entendeu o que quer dizer? Eu já passei pelo deserto. Eu passei pelo deserto. Você já passou pelo deserto. Você teve que reconhecer culpa, você teve que pedir perdão, você teve que fazer alguma coisa que você orou, falou, Senhor, eu tenho que fazer isso. Na época, há 25 anos atrás, eu cometi algumas fraudes na empresa, desviei dinheiro, roubei mesmo. A verdade é essa. Aí eu me converti.
Eu tinha comprado, isso foi em 98. Eu tinha comprado um Santana 88 com a moto 95. Aí eu me converti. Então é isso. É Jesus. O que eu faço com isso? Eu só perguntei. Eu falei para ele, o próprio Espírito Deus falou, não é teu. Aí eu orei e falei, Jesus, eu preciso falar com o meu patrão. Só não sei como. Rapaz, em menos de uma semana. Em menos de uma semana. Tá eu chegando no escritório, tá? Meu patrão olhou para mim e falou, você já me roubou alguma vez? Assim? Cara, o chão sumiu. Eu falei, Jesus, não é assim que eu planejei. Você não queria resolver? Vamos resolver agora. Daí eu falei, já. Ele foi porque tinha um amigo meu que estava numa lanchonete, tinha mais um funcionário da garota, conversando e falando, não sei quem dizia tanto, mas não sei quem dizia tanto, não sei quem levou quanto, e o teu nome andou na roda. Porque agora eu estava na igreja, né? Antes eu era de buscar. Eu roubei. Não foi pouco. Com um pouco deles eu comprei o carro, uma moto, e o resto eu também estendei. O carro está ali, te entrego ele agora, recibo preenchido. Só. Não, eu não quero isso. Você acredita que depois para mim? Ou não, eu não quero isso. Não, mas é justo, porque o carro não é meu. O carro é dele. Comprei tanto dia. Tá bom, irmão. Mas a moto eu preciso de pai dele. Eu vou pagar. Eu falei, não quero receber a moto. E no final, ele só ficou com o carro porque eu abandonei o carro lá para a chave, com o documento, fui embora, a pé. A moto, eu tentei várias vezes, eu quero, vamos fazer uma parcelada aí, parcela, porque eu quero pagar a moto. Não, esquece. E eu continuo na empresa até hoje. Você já passou pelo deserto ou precisa ir lá no deserto? Ou você está ali, ó, no deserto, está morrendo e não sabe por quê? A gente fica em casa na areia, está andando no rastro. Eu posso terminar essa mensagem aqui, você tem que fazer. Olha aí, meu pastor. Termina, pastor. Deserto. O que é opressão do inimigo na terra da promessa? Teve uma galerinha que não morreu no Egito, entraram na terra da promessa. Mas lá na terra da promessa, eles não adoravam mais os deuses do Egito. Eles não praticavam a idolatria do Egito. Mas eles começaram a praticar a idolatria do povo da terra da promessa, que habitava lá. Eles começaram a adorar os deuses daquela terra. Eles começaram a ser infiéis a Deus, a adorar outros deuses. Eles entraram por um caminho que, daí, sabe o que acontecia? As nações vinham e oprimiam eles, por causa de infidelidade, por causa de falta de compromisso, por causa de pecado. Então, não é que Deus permitia, Deus fazia, porque Deus não permite. Ou ele faz ou ele não faz. Esse negócio de permitir. Ou ele faz ou ele não faz. Ou ele faz ou ele usa o diabo para fazer também. Até o diabo vai, mas faz a mão dele. Então as nações vinham e oprimiam eles, estando eles na terra da promessa. Saqueavam, roubavam, eles passavam grandes apertos, porque as suas colheitas eram roubadas. Aí eu te pergunto, você está no deserto? Ou você está sendo oprimido na terra da promessa por causa de fidelidade, por causa de idolatria? A idolatria daquele povo era diferente. A idolatria, vamos trair para os dias de hoje, é quando a tua vida com Deus é por meio de outra pessoa. A
tua relação, relacionamento, revelação, você só recebe Deus através de outra pessoa. Ele é o primeiro. O pregador tal, ele é fera. Claro, não estou desprezando ele. Mas eu pergunto, e tu? Está se alimentando do quê? Está recebendo de quem? Você está idolatrando, você está seguindo, você está praticando coisas que muitas vezes os crentes fazem. Não, o fulano faz. Eu falei, a minha mãe já me dizia, a mãe dela falava para ela, e a mãe da mãe dela já dizia para ela também. Tu não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo, eu fazer conta. Como diria meu pai, eu sou eu, jacaré, o bicho castarão a cidade. É desse tipo. Então, às vezes nós estamos seguindo multidões, e a pior coisa que tem é seguir multidões. Você precisa ter a sua vida pessoal com Deus. Israel, quando estava na terra de Canaã, ele estava seguindo os costumes dos povos. Tudo que o povo fazia, eles faziam igual. Isso foi o motivo de eles serem oprimidos por estrangeiros. De repente você não está no deserto, mas está sendo oprimido na terra prometida por causa de infidelidade, por causa de idolatria, por causa de um monte de coisa. Mas piora. Porque isso foi tomando um grau, uma proporção tão grande que Deus os levou para o cativeiro. Agora eu pergunto, você está no deserto, você está sendo oprimido na terra da promessa, ou você está sendo levado para o cativeiro? Porque se tem uma coisa que eu não gosto, é quando eu vejo crente moribundo, cabisbaixo, falando a luta, é prova, a tristeza, a céus, a vida, eu não sei, eu não aguento, é só graça, é só misericórdia. Gente, isso é sinal de ou é deserto, ou é opressão do inimigo dentro da terra da promessa, ou é cativeiro. Só pior. Aí tem a outra parte. Tem o vale. Foi Davi que escreveu, eu acho. Não vou me aprender a afirmar, mas é um dos salmos. Quando é salmo, é joga tudo na mão do salmo. Olha o salmista. Vamos deixar pelo salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu esqueci. A salvada e a do Costão. Eu já misturei o salmo, mas é isso. Existe vale. Sabe o que está lá no vale? Deus já tinha ungido Davi para ser rei em Israel, mas tinha rei que não queria que reinasse. Vale é quando Paulo foi lançado na prisão porque ele falou: Jesus Cristo é Deus. Ele salva, ele é bom, ele é misericordioso, está preso. Isso é vale. Foi açoitado, foi oprimido, depois ele morreu. Para você ter uma ideia, Paulo tem um testemunho dele de vários livramentos. Um dos atos poderosos de Deus é livramento, né? Agora, se a minha adoração, se o meu caminho, se a minha casa, se eu estou navegando em águas rasas, eu vou lá dizer: Deus livrou fulano. Não é errado. Isso é errado. Porque esse mesmo Paulo, olha para mim. Sei que tem um texto onde ele fala que ele teve livramentos de morte, de naufrágio, de açougue, é um monte deles. Mas esse mesmo Paulo que dá testemunho de todos esses livramentos que Deus deu a ele, chegou um belo dia e foi aprisionado em Roma e lá mesmo ele morreu pela mão dos romanos. É a rei. É a graça. Eu posso louvar a Deus por isso. Pelos livramentos, eu posso louvar
Deus por curas, eu posso. Não é errado. Agora, se a minha adoração, a minha casa está firmada nisso, eu digo para você, rasguem a linha. Vamos para mais fundo? Vamos mais 500 metros? Vamos mais 500 metros? Vamos mais 500 metros? Du, solta esse louvor para nós. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Te agradeço. Você é precioso. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você caminhe mais 500 metros.